Pastorzinho de ovelhas era sua paixão. Ele cultivava o amor em seu coração. Abel vivia com amor na presença do Senhor. Ele sempre andou. Um dia o Senhor falou com Abel e seu irmão para uma oferta levar das suas primícias. Abel levou uma oferta ao Senhor. Deus aceitou, Deus celebrou a vida de Abel, o Senhor aprovou. Deus aceitou, Ele aprovou a oferta que Abel levou. Deus aceitou, Deus celebrou a vida de Abel, o Senhor aprovou. Deus aceitou, Ele aprovou a oferta que Abel levou. Abel vivia na presença de Deus, por isso o Senhor não rejeitou a oferta que ele levou. E por sua fidelidade, seu irmão o matou. Mas está escrito que é vencedor aquele que morrer por amor ao Senhor. Está escrito que é vencedor aquele que morrer por amor ao Senhor. Está escrito que é vencedor aquele que morrer por amor ao Senhor. Sua mãe o colocou dentro de um cesto, e ao rio sua irmã o levou. Nas águas do Nilo ela o colocou, e de longe tudo observou. A princesa, quando encontrou, simplesmente celebrou. E o nome do menino ela
a sua missão. Mas sua vida mudou. No deserto, o Senhor o encontrou. Na sarça ardente, Deus se revelou. Eu sou o que sou, tirado das águas, achado nas águas, para a honra e a glória do Senhor. Tirado das águas, achado nas águas, para a honra e a glória do Senhor. Deus o escolheu, Deus o separou. Moisés seria o libertador. Tirado das águas, achado nas águas, para a honra e a glória do Senhor. Tirado das águas, achado nas águas, para a honra e a glória do Senhor. Desde a eternidade, o Senhor já sabia qual seria a sua missão. Deus a escolheu para ser a rainha que mudaria a história do povo de Israel. Ela entendeu o propósito do Senhor quando rainha se tornou. Ela se consagrou, ela se colocou nas mãos do Senhor. Esther é uma linda menina que foi escolhida por Deus para ser a rainha que salvaria
estatutos do Senhor ela sempre guardou. No momento certo, Deus a usou. Na guerra contra o mal, na batalha contra o mal, Ester permaneceu fiel a Deus. Ela se consagrou, ela se colocou nas mãos do Senhor. Ester é uma linda menina que foi escolhida por Deus para ser a rainha que salvaria os filhos de Deus. Ester é uma linda menina que foi escolhida por Deus para ser a rainha que salvaria os filhos de Deus. Confie no Senhor, ande em seu amor, e você será mais que vencedor. Ester é uma linda menina que foi escolhida por Deus para ser a rainha que salvaria os filhos de Deus. Ester é uma linda menina que foi escolhida por Deus para ser a rainha que salvaria os filhos de Deus. Ele vivia com seus irmãos que trabalhavam na mesma profissão, cuidando dos rebanhos de seu pai. Mas o ódio de seus irmãos crescia em seus corações, e decidiram que José deveria morrer. Então o jogaram dentro de um poço, depois o venderam como escravo, por ser o filho querido de seu pai. Mas José tomou uma decisão dentro de seu coração. Ele seria fiel aos homens e a Deus. E do fundo do poço o Senhor o retirou. No fundo do poço Deus o abençoou. Do fundo do poço o Senhor o retirou. No fundo do poço Deus o abençoou. E no palácio Deus o colocou como governador. Quando
José foi vendido, ele permaneceu fiel. Quando foi escravo, ele permaneceu fiel. Quando estava preso, permaneceu fiel. Foi por isso que Deus não abandonou. Foi por isso que Deus o abençoou. Do fundo do poço, o Senhor o resgatou. No fundo do poço, Deus o abençoou. Do fundo do poço, o Senhor o resgatou. No fundo do poço, Deus o abençoou. E no palácio, Deus o colocou como governador. Em um quadro de terror, em uma cena de horror, o mundo estava a enfrentar violência e corrupção, a maldade no coração encheu de tristeza o Senhor. Então Deus visitou um homem chamado Noé. Ele vivia na presença do Senhor. O Senhor revelou que o mundo iria destruir. Deus pediu a Noé para que uma arca ele pudesse construir. Noé obedeceu às ordens de Deus e uma arca ele construiu. E o que Deus pediu, Noé cumpriu. Noé as ordens de Deus e uma arca ele construiu. E o que Deus pediu, Noé cumpriu. O tempo passou, Noé terminou de construir a arca que o Senhor mandou. E de par em par os animais começaram a chegar, mas nenhum ser humano decidiu entrar. Eles só queriam zombar. Só a família de Noé obedeceu às ordens de Deus. E o anjo do Senhor a arca selou, e ninguém poderia entrar. A chuva caiu e o mundo cobriu, e quem chorou não mais sorriu. A chuva caiu e o mundo cobriu,
vida na terra destruiu. Mas Noé e sua família sobreviveram. E depois de 40 dias, Noé e sua família adoraram ao Deus de amor. A chuva caiu e o mundo cobriu, e quem chorou não mais sorriu. A chuva caiu, o mundo cobriu, e quem chorou não mais sorriu. E o dilúvio, a vida na terra destruiu. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Enganador, sua fama logo se espalhou por toda a região. Sua mãe o motivou, seu irmão ele enganou, e ao seu pai ele mentiu. E o seu pecado não ficou assim. Sua mãe parecia que ia parar. Ela estava a chorar e Jacó fugiu de Esaú. Ele lamentou o preço que o seu pecado passou. Jacó sofreu as consequências do erro que cometeu, mas o Senhor o encontrou. Salvou, mas o Senhor o encontrou. O Senhor o salvou. Mas o Senhor
o salvou. E o Senhor seu nome mudou para Israel e o abençoou. Levado como escravo para uma terra distante, o medo apertava o seu coração. Uma terra de pecado, um mundo contaminado, um centro de confusão. Um triste cenário, ele era escravo de um povo pagão. Mas Daniel decidiu ser fiel. Daniel, amado pelo céu, Daniel, amado do Senhor, Daniel, amado pelo céu, Daniel, amado do Senhor, com amor Deus o guardou.
tragédias de sua vida, ela decidiu servir ao Deus de Israel. E uma decisão ela tomou em seu coração, quando Noemi decidiu voltar para a terra de Israel. Ruth escolheu ficar com Noemi. Ela declarou: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E a sorte de Ruth, o Senhor mudou. Para ela Deus lhe deu um resgatador. E a sorte de Ruth, o Senhor mudou. Para ela Deus lhe deu um resgatador. E a vida de Ruth, o Senhor abençoou. Ela faz parte da genealogia do Salvador, Jesus. Boaz reconheceu sua fidelidade. Ele agiu com bondade e a resgatou. Com Ruth, Boaz se casou. E a sorte de Ruth, o Senhor mudou. Para ela Deus lhe deu um resgatador. E a sorte de Ruth, o Senhor mudou. Para ela Deus lhe deu um resgatador. E a vida de Ruth, o Senhor abençoou. Ela faz parte da genealogia do Salvador, Jesus. Jesus. O anjo do Senhor de repente surgiu, tudo se iluminou diante da glória do Senhor. Ele visitou a esposa de Manoá, que filhos não podia gerar. O anjo revelou para aquela mulher que o sofrimento iria acabar, pois ela seria a mãe de um menino que seria consagrado ao Senhor. Ele seria nazireu e seus cabelos não poderiam correr.
Grandes foram os feitos que o Senhor lhe concedeu. Mas Sansão se afastou da presença do Senhor. Perdeu o cabelo, sua força, seus olhos e sua paz. Ele foi derrotado, humilhado, acorrentado pelos inimigos de Deus. O Senhor não abandonou. Na última hora, quando Sansão clamou, o céu se abriu, Deus o ouviu e o milagre aconteceu. Sansão venceu os inimigos de Deus. O Senhor falou, disse a Abrão: saia da casa de teu pai e segue a minha direção. Eu te abençoarei, eu te guardarei, serei o Deus da tua salvação. Como as estrelas que há no céu, assim será a tua geração. Numerosa será a tua descendência, fruto da minha promessa e salvação. Abraão aceitou o chamado do Senhor, em Deus confiou sem hesitar. Pela fé caminhou no deserto, sem saber onde iria chegar. Ele é o Pai da fé, seu nome é Abraão. Venceu porque voz do Deus da salvação. Abraão obedeceu no Senhor, ele creu, sua vitória foi consagrada pelo Deus que prometeu. Por causa da sua fé, Deus seu nome mudou. De Abrão para Abrão, o Senhor o chamou. Pai de multidões, promessa eterna se cumprir.
se confirmou. Ele é o Pai da fé, seu nome é Abraão. Venceu porque ouviu a voz do Deus da salvação. Abraão obedeceu no Senhor, ele creu, sua vitória foi consagrada pelo Deus que prometeu. Concílio especial, quando os filhos de Deus se reuniram nas mansões celestiais, entre eles veio um anjo mau. Logo o Senhor questionou: o que você veio fazer aqui, acusador? Estou aqui para representar o planeta Terra, que em minhas mãos está. Lá todos se prostram e me adoram. Tu conheces o meu servo Jó, ele não se prostra diante de ti, ele adora somente a mim. Tu conheces o meu servo Jó, ele não se prostra diante de ti, ele adora somente a mim. O inimigo rebateu: será que Jó teme a Deus? Tu compraste com bênção sem fim. Tira a cerca e sua máscara logo vai cair. O Senhor respondeu: faça o que quiser, só não tire a vida de Jó. O inimigo atacou e tudo já sofreu. Seus filhos ele perdeu, mas em meio à dor, Jó não deixou de ser fiel a Deus. O Senhor deu, ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus de amor. E o Senhor logo apareceu, e o sofrimento de Jó ele retirou. Louvado seja o nome do meu Salvador. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim
na cidade de Nazaré que o anjo de Deus a visitou. Logo ele se apresentou: eu me chamo Gabriel e tenho uma mensagem do Deus do céu. Você é agraciada e feliz, pois foste escolhida pelo Senhor para ser a mãe do Salvador. Então Maria respondeu: cumpra-se em mim a vontade de Deus. Maria, serva de Deus, foi abençoada pelo Senhor. Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Jesus, a luz do mundo. Jesus. Sobre seus ombros estava uma grande responsabilidade: cuidar, educar e amar o Salvador. Maria, serva de Deus, foi abençoada pelo Senhor. Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Escolhida para ser a mãe do Salvador. Jesus, a luz do mundo. Jesus. O anjo Gabriel visitou o sacerdote Zacarias. O anjo declarou que o Senhor havia ouvido suas orações. Gabriel anunciou que sua esposa teria um filho e que ele se chamaria João. Eis que os dias se passaram e o menino nasceu, e com o tempo cresceu. E João Batista era a voz de Deus. Foi no deserto que Deus rompeu o silêncio.
o caminho para o Salvador, Jesus. Ele é a voz que clama no deserto. Nascidos de mulher, não tem ninguém maior que João. E a sua missão foi preparar o caminho, levar a mensagem de Deus aos corações. Foi no deserto que Deus rompeu o silêncio. Foi no deserto que João Batista pregou aos corações. Foi no deserto que ele abriu o caminho para o Senhor Jesus. Jesus. A caminho de Damasco, uma luz no céu brilhou e uma voz o interrogou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então perguntou: quem és tu, ó Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, o Salvador. Levanta-te e entra na cidade de Damasco. Lá te dirão o que deves fazer. Seus companheiros nada puderam fazer. Saulo seguiu as ordens de Deus e sua vida desde então mudou. Ele a entregou ao Salvador. Ele a consagrou ao Senhor. E Saulo agora é Paulo. Cristo vive em mim. Sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo, para alcançardes a coroa da vida. Foi Jesus a luz do mundo. Foi Jesus o Salvador, que a vida de Paulo salvou. Saulo agora é Paulo. Cristo vive em mim. Sejam meus inimigos.
a luz do mundo. Foi Jesus, o Salvador, que a vida de Paulo salvou. Saulo agora é Paulo, Cristo vive em mim. Sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo, para alcançardes a coroa da vida. Foi Jesus, a luz do mundo. Foi Jesus, o Salvador, que a vida de Paulo salvou. Quantos erros em seu caminho, quantas falhas cometeu, quantas desilusões sofreu. Quantas vezes foi humilhada, quantas vezes foi maltratada, quanta dor ela suportou. Era triste e complicada a sua situação e a sua história. Parecia que não havia solução. Mas uma luz do céu brilhou quando Jesus a encontrou, e a sua história ele mudou. A fonte do amor sua vida salvou. O Senhor a resgatou. Quantas vezes foi humilhada, quantas vezes foi maltratada, quanta dor ela suportou. Era triste e complicada a sua situação e a sua história. Parecia que não havia solução. Mas uma luz do céu brilhou quando Jesus a encontrou, e a sua história ele mudou. A fonte do amor sua vida salvou. O Senhor a perdoou. E Maria Madalena recebeu a graça plena e o amor do Salvador.
Jesus, o Salvador, Jesus, a fonte do amor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o Salvador, Jesus, a fonte do amor. Um gigante se levantou contra o povo do Senhor, do santo nome do Senhor. O gigante blasfemou, o povo temeu, do gigante se escondeu, não confiaram no poder do grande eu sou, desconfiaram do amor do Deus Criador. Mas o Senhor levantou o jovem pastor, e no Senhor o jovem confiou. Que possa deter o servo do Senhor, assim como Davi venceu. No Senhor tu serás mais que um vencedor.